Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, declara assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, líderes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Observe que esse texto está falando, destacando aqui, que havia uma peculiaridade na tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel, que era o fato de haver um grupo dentre eles que tinham a sabedoria de alcançar o conhecimento, o entendimento dos tempos estabelecidos e das coisas que deveriam ser feitas. Nós sabemos que algumas boas coisas, quando feitas no tempo certo, o impacto que elas geram é muito maior. Quando você transmite uma palavra e dependendo do contexto, dependendo do momento, dependendo do tempo, essa palavra pode causar um efeito maior. Porque entendemos que, segundo a palavra de Deus, que para cada propósito existe um tempo estabelecido. Eu tenho dito isso, que o tempo existe em função do propósito. Primeiro Deus estabelece o propósito, e depois então Deus estabelece os tempos para que os propósitos possam se manifestar, para que os propósitos possam se cumprir. Então Deus Ele trabalha por meio de estações, de tempos, de temporadas, e algumas coisas que Ele determina para o seu povo, seja no contexto de uma nação, seja no contexto de uma cidade, de uma empresa, de uma organização, de um ministério, de uma família, inclusive na vida de uma pessoa. Há algumas estações que Deus estabelece, e quando chega essas estações, Deus está pronto para fazer algumas coisas, ou demanda do seu povo algumas coisas. E Issacar tinha essa característica de não somente identificar os tempos, mas também entender o que deveria ser feito dentro dos tempos. Então eles sabiam como proceder, eles sabiam como agir, e isso certamente colocava Israel em vantagem em muitas coisas por conta desse discernimento. Quando eu estou falando de um alinhamento profético, eu estou falando da capacidade dos filhos de Deus em uma casa ministerial, em uma igreja, até mesmo dentro do contexto de uma família, se alinhar às estações que Deus está promovendo e identificar o que Deus quer fazer nessas estações para se alinhar à palavra que Deus está liberando. Sabe que Deus não vai fazer absolutamente nada sem primeiro comunicar aos seus servos, os profetas. Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele vai revelar aos profetas. E normalmente a palavra profética vai trazer para nós o discernimento daquilo que Deus vai fazer e dos tempos estabelecidos pelo Senhor. Então, quando eu falo de um alinhamento profético, eu estou falando justamente da capacidade dos filhos de Deus, da capacidade dos santos em discernirem as estações que Deus está estabelecendo sobre suas vidas, sobre suas igrejas, ministérios, e assim se alinharem a essa palavra para que Deus possa manifestar tudo aquilo que está no coração dele, dentro do propósito dele. Para cada ministério Deus tem um calendário profético, para cada família Deus tem um calendário profético, para cada nação Deus tem um calendário profético, e há certas coisas que Deus deseja fazer em determinadas estações, em uma igreja, em uma família, em uma pessoa. Por isso é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade profética, que nós busquemos do Espírito Santo esse discernimento. A palavra diz que eles entendiam os tempos e o que fazer. Isso se relaciona ao chamado, isso se relaciona à palavra que está sendo declarada e aquilo que Deus está nos chamando para fazer. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Atos 20, 24, ele declara o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Ele está falando aqui do seu chamado, ele está falando da sua vocação no Senhor. Então, o que interessa a ele, a prioridade de Paulo é completar a carreira, né? E nós lembramos aquele texto clássico que ele escreve a Timóteo declarando: combati o bom combate, né? Cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Então, ele cumpriu aquilo que Deus deu a ele, e dentro dos tempos estabelecidos pelo Senhor. Então, o ministério que recebi do Senhor Jesus, ele está falando, é isso que eu quero cumprir na minha vida, essa
Carreira aqui está relacionada a esse chamado, a vocação que Deus tem na vida do apóstolo Paulo. E eu quero declarar que Deus também tem um chamado na sua vida. Deus tem uma vocação na sua vida. E isso é definido como carreira do Senhor para ti. Então Paulo está dizendo, eu quero completar a minha carreira. Eu não quero perder absolutamente nada. Então o ministério, o serviço que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra carreira vem da palavra grega dromos, que significa o curso da vida. Então quando você sabe que muitas vezes nós usamos essa expressão como sinônimo, né, da vida profissional, de um ofício profissional, quando alguém diz, eu vou seguir a carreira de um médico, eu vou seguir a carreira de um advogado, está falando da vocação profissional. Porém aqui Paulo está usando a palavra dromos como o curso da sua vida. Ele entende que o curso da sua vida está dentro de um propósito estabelecido por Deus, e para cada propósito Deus tem um tempo, e Paulo não quer perder esse tempo. Ele quer identificar quais são os tempos de fazer a coisa certa, de acordo com essa carreira, de acordo com esse chamado de Deus. Então essa palavra, ela é muito forte, porque a expressão carreira aqui, dentro da origem, na palavra grega dromos, que significa curso da vida, não se refere apenas àquilo que você vai fazer, mas qual é o tempo de se fazer aquilo que você está propondo fazer. E nesse caso aqui, o propósito de Deus. Então não é só o que fazer, mas qual é o tempo de se fazer aquilo. Então quando nós combinamos fazer a coisa certa no tempo certo, o impacto disso é extremamente significativo. Então a percepção profética é crucial para que a igreja do Senhor, para que um santo, um filho de Deus, possa avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem estabelecido como propósito para a sua vida. Então, se queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, se queremos seguir a carreira que Deus tem para nós, nós precisamos de discernimento profético, nós precisamos desse alinhamento profético nas nossas vidas. Observe, por isso que é muito importante nós ouvirmos do Espírito Santo o que cada ministério deve fazer, o que cada liderança deve fazer. Sabe, há muitas coisas boas que podem ser feitas, porém nós precisamos identificar qual é a estação que Deus está trazendo sobre nossas vidas e o que Ele demanda de nós, para cada igreja, para cada ministério e até mesmo individualmente para cada pessoa. Deus estabelece fazer algumas coisas e Ele estabelece as estações para que estas coisas possam acontecer, essas coisas possam se manifestar. Se nós observarmos a igreja, quando ela nasce lá no livro de Atos, ela nasce debaixo dessa percepção profética. A percepção profética da igreja e a percepção profética na vida de um cristão é como que chaves poderosas que vão nos abrir portas às dimensões de poder, de autoridade e de influência no reino de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 24, que está falando justamente do momento que antecede o nascimento da igreja do Senhor. Lucas capítulo 24, nos versículos 49 em diante. A palavra do Senhor declara: eis que envio sobre vós, Jesus está falando com os seus discípulos, envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Amém? Isso está em concordância com aquilo que o próprio autor do Evangelho de Lucas, que também é o autor do livro de Atos, escreve no capítulo 1, quando Jesus fala: não saiam, não se ausente, mas permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Lá em Atos 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então aqui ele está dizendo: eu envio sobre vós a promessa do Pai. Aqui na verdade é uma palavra profética. E dentro dessa palavra profética, Jesus passa algumas instruções para que os discípulos pudessem cumpri-las. Então seria necessário que os discípulos discernissem esse tempo e o que eles deveriam fazer
dentro desse tempo. Nós sabemos que Jesus já havia dito para que eles fossem pelo mundo todo, levando o evangelho do reino de Deus, pregando o evangelho do Senhor a toda criatura. Mas antes de que isso fosse feito, era necessário eles discernirem o tempo e o que deveria ser feito dentro do tempo. Então aqui o Senhor está dizendo: não saiam, permaneçam em Jerusalém, até que vocês possam receber a promessa do Pai, até que o Espírito Santo possa ser derramado. Então você tem aqui uma palavra profética, você tem uma promessa profética, e os discípulos de fato permaneceram debaixo dessa palavra. O versículo segue dizendo: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Que visão maravilhosa, que visão gloriosa. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Olha o que diz o último versículo do capítulo 24 de Lucas. Amém? Tomados de grande júbilo, e estavam sempre aonde? No templo, louvando a Deus. Então eles estavam no lugar estabelecido, fazendo o que Deus havia estabelecido para eles dentro desse tempo. Então essa combinação é muito importante. Não é o fato apenas deles estarem no templo, mas deles estarem debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra profética, e ali eles estão reunidos, eles estão alinhados, não só por estarem no mesmo lugar, mas por estarem sob a mesma palavra profética. Amém? Faz sentido o que eu estou falando para você? Às vezes nós podemos estar reunidos em um lugar, podemos estar juntos em um lugar, mas não estarmos de fato alinhados à palavra que Deus está estabelecendo para aquele momento, para aquela estação. E é muito importante agora, nesse tempo, que nós, a igreja do Senhor, nós, os filhos de Deus, possamos ter essa percepção profética, esse discernimento do que Deus está falando dentro da estação que Ele estabeleceu, e nos alinharmos todos juntos aí, nos alinharmos à palavra. Hoje é uma noite de alinhamento apostólico, e eu estou falando da importância do alinhamento profético, e essa é a palavra que eu quero declarar sobre a família Plenitude de Vida. Esse não é o momento para nós ficarmos dispersos, ainda que não possamos nos reunir, coletivamente aqui no templo. Nós podemos estar sim unidos, alinhados debaixo da palavra que Deus está liberando sobre o nosso ministério, sobre a plenitude de vida, sobre as nossas vidas. Eu conversava com alguns líderes desses dias e falava sobre uma preocupação, ao mesmo tempo uma coisa boa, mas também perigosa, é a quantidade de ministrações que nós estamos presenciando, acompanhando agora nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, em tudo que é rede social. Quando você abre lá a tua página, em todo tempo tem alguém ministrando alguma coisa, tem alguém falando alguma coisa, tem alguém declarando alguma coisa, sabe? E às vezes as pessoas dizem assim: vamos participar de tudo, vamos ouvir tudo. Porém, nós precisamos discernir muito bem aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Precisamos tomar o cuidado para não acatarmos coisas que aparentemente parecem ser boas, mas não estão dentro do tempo estabelecido por Deus para nossas vidas, para nossa família, inclusive para o nosso ministério. Sabe, o que Deus está fazendo em uma outra casa ministerial, em uma outra igreja, de repente é dentro daquela estação que Deus estabeleceu. E qual é a estação que Deus tem para nós como igreja, como ministério, como denominação? Então é muito importante que nós possamos discernir qual é a palavra. Não podemos entrar em modismos, não podemos, fazer só as coisas só porque todo mundo está falando, porque todo mundo está fazendo, ou porque outras pessoas estão fazendo e está dando certo. Nós precisamos ter percepção profética, nós precisamos de discernimento profético para estabelecermos, para identificarmos qual é o tempo estabelecido pelo Senhor para nossas vidas, e aquilo que Deus está demandando de nós, aquilo que Deus está esperando de nós. Uma coisa eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus: sempre quando Deus está pronto para fazer algo, Ele pede de nós um posicionamento, Ele pede de nós um posicionamento
posicionamento. Às vezes, esse posicionamento é territorial, é local, mas muitas vezes se trata de posicionamentos na estrutura da nossa mente. E normalmente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos vendo, isso está gerando em nós algumas direções, está gerando em nós algumas orientações, algumas instruções. Por isso é muito importante nós discernirmos aquilo que Paulo fala, né? Examine tudo e retém aquilo que é bom. E quando eu falo reter o que é bom aí, eu entendo que não significa simplesmente uma coisa que aparentemente seja boa, porque tem muitas coisas que na sua aparência parecem ser proveitosas, a minha voz está falhando um pouco, parecem ser boas, mas no final delas é destruição, ou simplesmente uma distração. E nós não podemos, nesse tempo de crise, nos distrairmos, porque aquilo que nós estamos fazendo agora, nesse tempo de crise, é de fato uma estação de semeadura. Nós não estamos colhendo agora, nós estamos semeando agora. O que nós estamos o que nós estamos colhendo agora é aquilo que nós plantamos em estações passadas, mas agora, nesse momento, nós estamos começando a estabelecer um tipo de colheita que nós vamos alcançar na próxima estação que Deus vai trazer, na próxima temporada que Deus vai trazer para nossas vidas. E eu preciso me certificar que eu estou semeando as sementes corretas, que eu estou semeando as sementes que são alinhadas com a estação, com o tempo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a nossa igreja, para a minha família. Não sei se está fazendo sentido isso para você. Você sabe que até mesmo na agricultura, eu não sou agricultor, mas eu entendo que para cada semente existe uma estação, para cada espécie existe algumas estações específicas, e quando chega o tempo é necessário plantar, e não se pode esperar e deixar passar o tempo, porque muitas vezes uma colheita pode ficar comprometida se a semente que foi semeada, ainda que boa, tenha sido semeada fora do seu tempo, fora da sua estação. Pode comprometer toda uma colheita, pode comprometer toda uma produção. Então, para cada espécie existe uma estação propícia para a semeadura, e agora é um tempo de nós semearmos as sementes boas, as sementes corretas, as sementes que estão alinhadas com a palavra procedente, com a palavra que está saindo da boca de Deus para nossas vidas. Por isso nós precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais para discernir aquilo que o Senhor está falando nesse momento. E sempre quando o Senhor fala, quando nós identificamos, nós vamos encontrar aí as chaves que nós precisamos para avançar, para conquistar, para sobressair, prevalecer e vermos manifesto em nossas vidas todo o propósito do Senhor. Eu me pergunto, se os discípulos desconsiderassem o tempo, o que eles iriam perder? Se eles tivessem negligenciado essa palavra, amém? Qual o tempo e o que se fazer, ou o que deve ser feito dentro desse tempo? O que deveriam fazer para promover o rompimento, o nascimento da igreja nesse momento? Eles não estavam ali sentados passivos, eles não estavam reunidos por estarem reunidos, porque não tinha outro lugar para estar. Eles estavam debaixo de uma palavra profética, amém? Uma palavra que eles receberam. Eu quero te dizer, Deus está falando nesses dias, e nós precisamos nos unir, precisamos estar aí conectados à palavra que os céus está liberando. Nós temos muitas vozes nesse momento, porém aquela que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas é a voz que vem do trono, é a voz que vem do Senhor, é a voz que vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer, Deus tem uma direção precisa para você agora. Deus tem uma porta de saída para você no meio dessa crise. Sempre Deus tem um escape para os seus filhos, porém precisamos receber as instruções do Senhor, precisamos receber a direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a nos distrair com coisas que são aparentemente boas, mas não estão alinhadas com a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Me
pergunto, então, se os discípulos tivessem negligenciado, a palavra diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, amém? A palavra profética os reuniu, a palavra profética os alinhou, para que eles pudessem construir a atmosfera correta, a atmosfera propícia, para que acontecesse o cumprimento da palavra profética, o cumprimento da promessa do Senhor. Veja, quando nós nos alinhamos à palavra e fazemos aquilo que Deus demanda de nós, então nós estamos criando a atmosfera propícia, nós estamos criando o ambiente correto para que Deus de fato possa trazer o cumprimento da sua palavra. O problema não está na palavra, a palavra é fiel e poderosa para estabelecer todo o desígnio do Senhor, porém nós precisamos entender que o ambiente, o solo, a terra, a atmosfera daquele lugar precisa ser construída de uma maneira correta para que de fato possa acontecer o rompimento e a promessa vir à luz, a palavra profética ser estabelecida e manifestadas. Os discípulos se alinharam cuidadosamente com a palavra profética dada por Jesus em Lucas, e aí a Bíblia diz que quando eles esperavam o cumprimento, de repente em Atos capítulo 2, vem justamente essa palavra, de repente. Esse de repente não é algo inconsequente, esse de repente, sabe, não é algo que simplesmente vem por acaso. Esse de repente, ele veio porque os discípulos estavam alinhados sob a palavra profética e criaram a atmosfera correta para que viesse de repente. Eu quero dizer que Deus tem um de repente para a tua vida, Deus tem um de repente para a tua casa. De repente o Espírito Santo vem, de repente a palavra se manifesta, de repente a promessa se cumpre. Mas isso não acontece de uma maneira, sabe, inconcebível, de uma maneira aleatória, desordenada. Não, a palavra do Senhor, ela se cumpre quando ela encontra o ambiente. Lembra que Jesus falou que o semeador saiu a semear e que a semente caiu em determinados tipos de solo, e a produtividade da semente ou não estava determinada pelo ambiente, determinada pelo solo. O solo adequado, o solo correto, o ambiente certo vai permitir que haja o rompimento da palavra, e aí venha a luz, venha a manifestação. Os discípulos estavam criando a atmosfera. É hora de você, na sua casa, na sua família, criar a atmosfera certa, amém? Criar a atmosfera certa. Nós precisamos nesse momento, sabe, tomar muito cuidado. Algumas pessoas nesse momento estão muito nervosas, algumas pessoas estão estressadas, algumas pessoas estão nesse momento temerosas, cheias de ansiedade. Algumas pessoas estão cheias de questionamentos, de dúvidas, e é muito importante nós tomarmos cuidado, porque isso vai criando uma atmosfera ao nosso redor, e às vezes nós vamos liberando palavras que vão construindo uma atmosfera equivocada, uma atmosfera contrária àquela que Deus espera para que Ele possa cumprir a sua palavra. Nós somos participantes, nós somos cooperadores com o Espírito Santo na obra de Deus, amém? O Espírito Santo não vai fazer as coisas sozinho, sabe? O Espírito Santo não viria sobre os discípulos se os discípulos não estivessem alinhados à palavra que o Senhor estava liberando naquele momento. Então, diferentes estações proféticas demandam de nós diferentes posicionamentos. É hora de nós construirmos a atmosfera correta no nosso lar, amém? A atmosfera segundo a palavra de Deus, para que Deus possa de fato manifestar o seu poder e a sua glória. Provérbios 29, há um versículo bastante conhecido que declara assim, versículo 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo perde a direção. Não estou falando aqui de profecia, o texto, melhor dizendo, não está falando de profecia dentro daqueles moldes que nós conhecemos, oh, assim diz o Senhor, meu servo, mas está falando justamente dessa direção profética, da palavra profética que Deus está trazendo dentro de uma estação. E nesse momento aqui, o autor está dizendo, se não houver sábia direção, se não houver uma percepção daquilo que Deus está falando,
comando, então o povo vai perder a direção, o povo vai se corromper. A ausência da percepção profética compromete a clareza da direção na vida de uma pessoa, ou até mesmo na vida de um ministério. Falta de alinhamento profético é preocupante. Para nós irmos para o encerramento, Atos capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que mais tarde nós o conhecemos como Paulo. Veja bem, eles estavam na igreja de Antioquia, e o versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles estão aí unidos, eles estão aí reunidos. A palavra do Senhor declara que em meio a esse ambiente, a essa atmosfera, o Espírito Santo começa a falar com eles. Amém? E disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separai-me agora. Está falando do tempo. Amém? E também está dando a instrução daquilo que deve ser feito. E isso está acontecendo porque os profetas, os mestres, os irmãos estavam ali todos alinhados, todos no mesmo propósito. E então o Senhor diz através do seu Espírito: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ao se alinhar profeticamente ao ministério do Espírito Santo aqui, a igreja de Antioquia expandiu a sua esfera de influência ao liberar o apóstolo Paulo e mais tarde também aí o apóstolo Barnabé. Amém? Isso poderia não ter acontecido se a igreja não estivesse em sintonia com a voz do Espírito Santo. Muitas vezes visões dogmáticas, políticas e burocracias da igreja podem impedir que nós ouçamos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Toda estação profética, queridos, eu quero declarar, nós estamos em uma estação profética. Toda estação profética exige que a igreja responda corretamente à voz de Deus. Neemias, capítulo 4, versículos 18 a 20 diz assim: os edificadores, Neemias capítulo 4, versículo 18 a 20. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, os magistrados e ao povo, e todo o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros, longe um dos outros. Havia aqui uma situação, e os que edificavam os muros, por conta dessa situação, estavam distantes, longe um dos outros. Esse isolamento social tem de certa forma nos distanciados. Não podemos estar tão juntos como nós estávamos acostumados. Por isso, agora mais do que nunca, olha o que Neemias discerne aqui, e olha o que ele declara no versículo 20: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, diz aí a palavra, para ali acorrei a ter conosco. E sabe o que vai acontecer? O nosso Deus pelejará por nós. Quando vocês ouvirem a voz da trombeta, quando vocês ouvirem o som da trombeta, e você sabe que som da trombeta significa a voz profética, o Senhor conclamando, o Senhor chamando, o Senhor querendo reunir o seu povo debaixo de uma palavra. E nesse momento Neemias está dizendo: ao ouvirem o som da trombeta, vocês devem correr para lá, vocês devem se reunir, estarem juntos. E esse alinhamento provocado por conta da percepção da voz, da expressão profética, fará com que Deus possa batalhar por vocês. Deus pelejará por vós, é o que diz a Escritura. Se nós permanecermos alinhados na palavra que Deus está liberando nessa estação, sabe o que vai acontecer?
proteção e provisão, proteção e vitória. Deus vai pelejar por nós. Grande e extensa é essa obra. Estamos separados, longe um dos outros, mas nós temos uma palavra que Deus tem liberado, e essa palavra é poderosa para nos unir, amém? Nos reunir e estarmos aí juntos, sabe, com o mesmo foco, com o mesmo sentir, com o mesmo espírito. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai pelejar no meio do seu povo. E você sabe, quando Deus peleja, o que o povo de Deus tem é bênção, o que o povo de Deus tem é provisão, o que o povo de Deus tem é livramento, o que o povo de Deus tem é vitória, amém? A palavra da vitória já foi liberada sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, no lugar da visão, no lugar da declaração, no lugar da, sabe, isso fala dessa dimensão que reúne o povo de Deus em torno de uma palavra profética que está sendo liberada. Querido, eu sei que através da rede social, essa mensagem pode alcançar muitas pessoas de muitos outros ministérios, e você que é parte de outro ministério, que você está ouvindo essa palavra, discirna qual é o som da trombeta que está sendo tocada na tua casa ministerial, no teu ministério, na tua igreja. Se alinhe aquilo que os teus líderes espirituais estão da parte de Deus declarando nesse momento. Se apeguem a essa palavra, se unam debaixo dessa palavra, porque essa palavra vai gerar proteção na vida de vocês agora, mas também vai dar condições para que vocês possam romper toda estrutura de limitação e ver o nascimento, aleluia, o nascimento da promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pai, nós agradecemos o Senhor por essa palavra, e nós oramos agora para que venha alinhamento profético na vida do teu povo. Senhor, eu declaro por meio desta palavra que discernimento, percepção profética está sendo aguçada agora entre os teus filhos, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão me vendo agora, Senhor, aqueles que são parte desse ministério, aqueles que não são parte desse ministério, mas que estão recebendo dessa palavra. Eu declaro nesses dias um aumento, um incremento no discernimento espiritual, para que, Senhor, se aguce a percepção profética, para que, assim como a tribo de Issacar, nós, como uma geração profética, Senhor, possamos agora discernir o tempo e discernir o que o Senhor demanda de nós nesse tempo, para que nós possamos nos posicionar e criar o ambiente, a atmosfera correta para vermos a manifestação, o cumprimento da palavra. Vai vir rompimento em nome de Jesus, vai vir rompimento por causa da palavra profética, vai vir crescimento por causa da palavra profética, vai vir avanço, não importa o momento, não importa a crise. Oh, crede no Senhor e vocês estarão estabelecidos, crede no Senhor e vocês estarão seguros, crede no Senhor e vocês estarão firmados. E uma vez que nós estamos firmados no Senhor, uma vez que nós estamos estabelecidos em fé em Deus, então agora nós podemos receber a palavra profética e por meio dela vermos a manifestação. Primeiro Deus nos estabelece em fé nele, e agora que a nossa fé nos confirma nele, que a nossa fé nos estabelece nele, ele libera a palavra que vai gerar a manifestação, que vai gerar o crescimento, que vai gerar a prosperidade que nós precisamos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu profetizo sobre tua vida. Creia no Senhor e você vai estar confirmado. E uma vez que você estiver confirmado em Deus, Deus vai guiá-lo, Deus vai direcioná-lo à manifestação. Virá o tempo da manifestação dos filhos de Deus, e a glória do Senhor há de ser vista, a glória do Senhor há de ser revelada na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra de alinhamento profético na tua vida, e venha proteção e segurança, mas também avanço, crescimento, desenvolvimento, prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, receba essa palavra e que você esteja firmado e estabelecido no Senhor a cada dia. Graça e paz. Boa noite, fique com Deus.